Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo a gente no YouTube ou assistindo a gente no Spotify. Esse é o Marketing Interno Cast, é o único podcast do Brasil de marketing interno. Aqui a gente fala várias estratégias que os meus mentorados usam no dia a dia para aumentar faturamento, para fazer com que o marketing de fato melhore. E aí, cada semana eu trago um convidado para trazer para vocês as melhores estratégias. Já tivemos convidados de Minas Gerais, feito via online, mas dessa vez eu tenho um convidado muitíssimo especial, porque além dele ser meu mentorado, eu o conheço há anos. Já ajudei antes da mentoria, a gente é amigo, então eu tenho um prazer enorme de trazer para vocês aqui o Charles Rodrigo. Bem-vindo, Charles. Muito obrigado, Gabriel. Valeu pelo convite aí. É um prazer enorme estar aqui junto com você. Eu sempre quis estar aqui do seu lado, eu via seus podcasts e não via a hora de chegar a minha vez. Então, eu estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui com você. Que legal. E olha só, aqui hoje a gente vai falar de bastante coisa de marketing, mas o Charles é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, então tá liberado a gente fazer os outros darem risada, Charles, ok? Tudo bem? Deixa comigo, então. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do meu lado humorístico aqui para vocês também. Coisa boa. E aí, como a gente sempre começa aqui, eu queria falar um pouco, entender um pouco da sua história. Eu sei um pouco da sua história, uma história bem interessante. Então, conta aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, da onde que veio o Charles? Quem é o Charles? Conta um pouquinho. Cara, eu sou do sítio, né? Eu sou do interior, sempre brinco quando a gente conversa sobre isso, que eu sou colono, eu sou meio do mato, meio chucro, né? Mas é muito pelas essas raízes que eu vim lá do interior mesmo. Eu sou de uma cidadezinha pequena, lá de Capitão Leone das Marques, fica próximo a Cascavel. Então lá eu fui criado, eu morei lá até os 17 anos. Então lá a gente era agricultor, né? Meus pais sempre foram do sítio. A gente tem uma história até muito peculiar, que eu era plantador de fumo, né? Plantava tabaco. Então eu cresci nesse meio aí de... sempre muito sofrido na roça, no sol. Meus pais junto com a gente, né? Então eu me criei nesse meio. Tirava leite, eu até brinco que no meu aniversário, como presente de aniversário, eu não precisava tirar leite de manhã cedo antes de ir pra escola. Então, coisas que aconteciam no sítio que a gente guarda até hoje, né? Era sofrido na época, só que tem história e me educou muito bem, sabe? Me fez aprender várias coisas que eu uso até hoje, em consertar coisas, em arrumar, porque no sítio você sabe que, além da gente não ter dinheiro na época para fazer as coisas que talvez tinha que pagar para ser feita, a gente acabava fazendo e aprendendo, né? Então, eu cresci muito nesse meio. Meu pai era tratorista, trabalhava para fora, então a gente tinha agricultura. Mais para frente, meus pais foram cuidar de restaurante na cidade. Então, eu vim desse meio aí do interior mesmo, lá no meio do mato. Então, quando você fala para os outros que eu sou do sítio, é verdade, é isso? Pois é, verdade mesmo. Sou lá do meio do mato, rapaz. Ô, vida boa, hein? Bom pescar. Quem gosta de pescar aí? É bom, hein? E como é que foi a sua... para a entrada, assim, no meio de restaurante? Como que sua família, né, começou com isso? Cara, minha história é um pouquinho longa, assim, porque meu pai sempre teve essa vontade de empreender. Mesmo a gente estando no sítio, uma vida sofrida, meus pais sempre gostaram de ter o próprio negócio, de tentar sair ali do sítio, tentar procurar meios para sustentar nossa família, né? Então, eu cresci já com meu pai, eu lembro que era moleque, tinha uns 6, 7 anos, meu pai comprou um restaurante, uma lanchonete na cidade. E ali a gente já ficou 1 ano, 2 anos ali trabalhando naquela lanchonete. A gente foi morar nessa lanchonete, no fundo da lanchonete. Então, eu acho que já veio daí essa paixão minha por público, por atendimento, por vendas, né? Porque eu me criei meio que nisso. Apesar de ser do sítio, a gente passou vários momentos com algumas fases da nossa vida indo para a cidade, tentando buscar coisa melhor e nesse meio de venda de alimentação, nesse meio de atendimento ao público. Foi a primeira lanchonete, eu tinha 6, 7 anos. Depois não deu certo, meu pai quebrou essa lanchonete, então acho que é a nossa primeira empresa falida, né? A gente quebrou e voltamos para o sítio. Como o sítio era dos meus avós, então a gente sempre teve a opção de voltar para trás. Mesmo que se desse errado, a gente podia voltar. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque muitas vezes quando você não tem a opção de voltar, é aí que você se agarra com todas as forças, porque você não tem escapatório, né? E no nosso caso a gente tinha. Então veio daí, eu acho que a primeira lanchonete, depois a gente voltou para o sítio. Só um pouquinho, Charles. E tinha nome essa lanchonete? Lanchonete aqui em casa. Aqui em casa? Aqui em casa. Mas já existia ou vocês criaram mesmo? Não, tinha o ponto, já tinha uma lanchonete, mas aí quando a gente entrou, colocou esse nome aqui em casa. Coisa dos meus pais, que a gente acabava morando no fundo, né? Então ficou aqui em casa.
E aí o pessoal ia porque a gente tava lá 24 horas, né? Legal. E aí deu errado. Deu errado. Essa foi a nossa primeira empresa que quebrou dos meus pais, né? Eu criança ainda. Voltamos pro sítio, vida que segue. Agricultor, plantando fumo, tirando leite. A gente nasce a oportunidade de a gente ter uma empresa de milho verde. Então a gente funda a empresa de milho verde. Funda não, a gente pega o nome que já existia, Verdes Campos, né? A gente entra como parceiro dessa empresa para produzir o milho na nossa terra, né? Produzia, cultivava todo ele, depois descascava, embalava, e o cara que a gente fez sociedade, ele pegava o milho nosso pronto, né? Colocava a etiqueta dele e vendia. Então, nisso, a gente ficou uns 3 anos com essa empresa, mas ao mesmo tempo tirando leite, ainda plantando fumo, tipo, tentando conciliar um pouquinho de cada coisa, né? Ali a gente começou a dar certo, as coisas começaram a andar, a gente começou a comprar maquinário, trator, uma plantadeira e tal, as coisas foram dando certo. Mas meus pais, como por serem, assim, ter uma instrução muito, muito baixa, né? Eles têm a 5ª série, mais ou menos ali. Então, nunca aprenderam a lidar com o dinheiro de verdade. É um amputador do pequeno empresário, né? Quando ele começa... Porque a gente não tem isso, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Você aprende a trabalhar, inclusive para os outros. Então, quando começou a entrar dinheiro de verdade, a gente quebrou mais uma empresa, porque não sabia onde geria esse dinheiro. Entrava o dinheiro tudo de uma vez, então tinha algumas contas para pagar, acabava gastando com a gente em casa e tal. E na hora de plantar, de ter a semente, de ter o insumo de novo, acabava que o dinheiro se perdia. Foi onde a gente quebrou uma 3ª empresa nossa, e aí a gente viu que talvez a gente estava indo no caminho errado, né? E agora, o que a gente faz? Veio a oportunidade dos meus pais tocarem um restaurante na cidade. Volto eu com o restaurante. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nessa aí eu já tinha uns 10 a 12 anos com a empresa de milho verde. Então eu já estava crescendo nesse meio do sítio. Quebrou, fechou de novo. Quebrou, fechou de novo. Voltou mais focado um pouco no sítio. Isso, ficamos no sítio ali, fazendo o que a gente sempre fez, que foi plantação de fumo e o leite. E apareceu a oportunidade dos meus pais tocarem um restaurante na cidade. Não sendo deles, mas os dois trabalhando de funcionários. Os dois, então, eles iam depois do almoço. Não, eles iam cedo. Eles iam 8, 9 horas, cedo. Ficavam o dia todo lá, até a noite fechavam e voltavam para casa. Então, ali eles ficaram mais 1 ano e pouquinho, 2 anos, tocando esse restaurante. E nessa época ficava só eu e minha irmã no sítio, né? Então, o leite era 100% comigo. Meus pais até chegavam a tirar cedo antes de ir, mas à tarde era eu e minha irmã. Minha irmã pequena, né? E a gente tirava esse leite e cultivava a agricultura ali junto com eles, né? Ficaram lá 2 anos, o cara fechou, que era dono do restaurante. Fechou, meus pais outra vez tiveram que voltar pro sítio 100%. Então sempre teve essas indas e vindas, sabe? Essa vida meio nômade de cidade interior. Foi quando veio a oportunidade de ter outro restaurante na cidade. A gente foi embora todo mundo de novo. E esse a gente morava lá, que esse era Terraço o nome. Então aí foi toda a família. E a minha mãe parte de cozinha, eu já tinha 15, 16 anos, então eu já atendia mesa, salão, já tinha toda essa parte. E meu pai mais a manutenção, mais o quebra-galho ali, sabe? Um cano que estourava, uma torneira, então era bom a gente estar lá. A gente foi morar na cidade de novo. Não deu certo, mais uma fase que não deu certo, um pouco por dinheiro, porque o restaurante estava começando, então eles precisavam de sócios e investidores. E depois que o restaurante começou a rodar, a gente acabou saindo. E mais uma vez voltamos pro sítio. Então sempre teve essa ida e vinda. Até que um dia na nossa última saída do sítio, a gente foi... Porque a gente tinha desanimado muito com o sítio. Vida sofrida, eu já estava um pouquinho maior, também já não queria mais aquilo. Porque não é fácil, sei lá, acordava cedo, ficava o dia inteiro no sol, capinando, coisas que... E eu já era mais molecão, não queria mais isso, né? Então foi desanimando meus pais. A gente foi pra cidade trabalhar numa empresa de móveis. Então, a gente montava móveis, meu pai virou pintor dessa fábrica de móveis, e eu montava móveis, guarda-roupa, cozinha, balcão. Virei montador de móveis, e meus pais ali, minha mãe cuidava de uma casa na cidade. Foi aí que, oficialmente, veio a oportunidade de ter um restaurante, de a gente ir trabalhar num restaurante grande, um restaurante em beira de estrada, fora dali da cidade, da região, porque a gente sempre foi do sítio para a cidade, mas ali, no interior, ali num raio de 20, 30 quilômetros. Veio a oportunidade de mudar para Jacarezinho. Um amigo do meu pai se criou junto com ele no interior, chamou ele para ir cuidar desse restaurante junto com ele em Jacarezinho. Viu que a gente estava numa situação sofrida, difícil, né? E a gente era família, então tinha meus pais, minha irmã era pequena, mas tinha 3 mãos de obras que ele podia agregar para ele, né? Foi quando ele levou a gente para Jacarezinho, e aí a nossa vida dá uma cambalhota, porque aí tudo começa. E como é que Jacarezinho era uma cidade grande para você já? Cidade grande, eu vim, Capitão tinha 15 mil habitantes, 12 mil habitantes. Eu cheguei em Jacarezinho, tinha 80 na época, quase 90 mil.
Você já falava, caramba, isso que é cidade. Pois é, ali eu fui conhecer as coisas. Eu até brinco, né, que ali eu fui ver a primeira televisão de verdade, mas a televisão é zoeira, mas o computador, sim. Eu sempre tive um sonho de ter um computador, mas no sítio, aquela vida sofrida, aquela ida e vinda, eu nunca tive. E foi em Jacarezinho que eu comprei meu primeiro computador, nas Casas Bahia, eu acho. Fui lá, parcelei, comprei um notebook e tal. Comecei a gravar meu CD para MP3, aquela coisa toda. Mas ali que eu conheci, de fato, o mundo de restaurante, que eu entrei de cabeça também. Porque como a gente veio do sítio, aí a gente veio com mudança e tudo. E Jacarezinho até onde a gente morava dá 600 quilômetros. Então foi de mala e cuia. Ali a gente começou a fazer tudo. Então, ali eu fui garçom, fui balconista, fui faxineiro, fui atendente. Eu só não fui cozinheiro. Mas aparecia oportunidade, eu agarrava. E a gente junto com os meus pais, né? Então a gente agarrava justamente por aprender tudo, tá ali no meio e criando moral dentro dos funcionários. Era um restaurante de 30 funcionários, mais ou menos. Então a gente chegou, meu pai já assumiu meio que gerente, mas aprendendo, né? Mas era meio responsável. Então ele cuidava quando o dono não estava lá. Meio que cargo de confiança, sabe? Minha mãe foi aprendendo cozinha e eu fui aprendendo todo o resto. Salão, balcão. Precisou de um churrasqueiro? Opa, vai lá o Charlie, vai aprender. Precisou da faxineira, não veio hoje, vai o Charlie limpar o banheiro. Precisou limpar lá na frente, vai o Charlie limpar lá na frente. Com essa vontade de aprender, de querer entender como que as coisas funcionavam. Justamente por não poder voltar para trás, tá? Sabe? A gente, em alguns momentos eu chorava, assim, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meus amigos, foi a época de transição que eu tinha me formado no terceirão, e aí eu cheguei em Jacarezinho, então não tinha nem a escola para me, sei lá, fazer amizade, conhecer a galera, não conhecia ninguém. A época sofrida da minha vida, mas onde eu aprendi bastante foi nesse restaurante. Então ali não dava para voltar mais atrás, que você nem cogitava voltar a morar no sítio, é isso? Ali não tinha mais volta. Ali a gente percebeu que ou era dali para frente ou não tinha essa opção de voltar, porque estava longe, a gente já tinha levado toda a mudança, a intenção era se estabelecer ali mesmo. Entendi. E foi ali que a gente foi conseguindo, foi aprendendo, foi dominando como funcionava o restaurante, aprendendo a comprar, aprendendo a vender, entendendo realmente como funcionava, né? Era a época de pagar boleto na cidade, a gente tinha que sair no banco para pagar boleto. Então, a oportunidade que aparecia, eu agarrava. Ah, eu não sei o que, tem que pagar boleto. Não, eu vou, deixa comigo. Eu ia lá, pagava o boleto. Então, eu aprendi a fazer realmente tudo com muita vontade, força de vontade. Foi meio sofrido, mas foi na raça, pensando num futuro melhor. Então, ali chegou um momento, depois de a gente ficou 3 anos de Jacarezinho. Chegou um momento que era a hora da gente dar um salto. Tipo, era a hora da gente mudar. Por quê? Porque a gente já tinha aprendido tudo. Eu lembro que eu ficava até meio revoltado, brinco, né? Ficava revoltado porque o patrão, muitas vezes, ele vinha cedo, mas rapidinho ele já vazava embora. E eu e minha família ficávamos cuidando do restaurante, junto com os outros funcionários, o dia todo. Ele chegava no final do dia, lá de noite, quase fechando o restaurante, recolhia todo o dinheiro, que ainda tinha muito dinheiro, 12 anos atrás, 13 anos atrás. Era muito dinheiro físico, né? Ele vinha, recolhia todo o dinheiro, a gente brincava, nossa, mas a gente faz tudo aqui, o Lindomar vem aqui, recolhe tudo e a gente... Então... naquela época, talvez você olhava aquilo e falava, nossa, todo esse dinheiro foi para ele. Sem contar nisso, né? Sem contar nisso. Hoje você, empresário, você vê que todo aquele dinheiro, 90% muitas vezes foi para fornecedor e outros custos, né? Mas naquele momento, isso é uma visão que as pessoas às vezes têm, né? Quando não tem muito conhecimento. Vê o dinheiro, fala, nossa, aquele dinheiro vai pro bolso da pessoa, né? Mas aos poucos a gente vai vendo que não é assim, né? Mas continue. Foi exatamente isso. A gente olhava aquele monte de caminhão de dinheiro e não entendia para onde ia e não entendia por que vinha tão pouco pra gente. Porque no final do mês era uma merrequinha, a gente gastava tudo lá ainda, com coca, com coisa que comprava. Imagina, molecão do sítio, nunca tinha ido pra cidade, foi pra cidade ver aquele monte de coisa, torrava todo o dinheiro. Então foi uma fase bem divertida da nossa vida, mas de muito aprendizado. Beleza, 3 anos de Jacarezinho, surge a oportunidade de a gente ter o nosso primeiro negócio. Mas a gente tá falando, isso foi em 2013. 2013 foi meu último ano em Jacarezinho. A gente tá falando de 12, 13 anos atrás aí. Então, apareceu uma oportunidade de negócio de um restaurante no Pernambuco, em Araripina, uma cidadezinha pequena lá em Pernambuco. 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e pouquinho, 800. E não é igual hoje, que era fácil você ver um vídeo, fazer uma imagem, ou, sei lá, talvez tinha umas fotos que mostraram do ponto do restaurante, mas não era tão fácil a gente entender como que era aquilo. Então a gente falou, a gente vai ter que ir lá, vamos ter que ir lá ver, porque a gente já sabia, a gente já tinha dominado todo o restaurante, sabia como que funcionava, estava na hora de dar um passo além. A gente comprar um pra gente, a gente quebrar, cair, bater a cara e aprender, porque senão ia ficar ali sempre com ele, trabalhando pros outros, né? Foi então que a gente pega o carro e vai de carro até Pernambuco, 3.000 quilômetros. A gente demorou... Vocês pegaram um carro e foram até Pernambuco, é isso? Até Pernambuco. Que carro que era? Cara, era
Era um Ford Focus, lembro até hoje. Era um carro Ford bom Focus. já. Não, já tinha ar-condicionado, já tava tranquilo. Não, sim, até aí sim, mas era bom nos primeiros 500 quilômetros, agora faz 3.000 quilômetros, não tem carro que fique bom. Então, e foi o nosso perrengue, por quê? Porque a gente foi na intenção de olhar esse ponto, esse restaurante, mas também poderia ter vários pontos no meio do caminho que a gente podia passar batido, ou podia estar mais perto, ou podia ser mais barato. Então, o que a gente fez? A gente parou de posto em posto, perguntando se o cara não queria alugar o restaurante, se não queria vender, se não queria montar um, se não queria um só, se não queria... Foi a gente, 3.000 quilômetros, parando de posto em posto. Imagina você ir daqui em Cambé parando em todo posto que tem. Você já leva o dia inteiro. Agora imagina a gente nesse trajeto. Meu Deus. Então a gente foi indo, foi fazendo, foi perguntando e foi... Só que na cabeça que não, tudo bem. Lá, se a gente não achar nada aqui, lá no Pernambuco, em Araripina, tem o nosso. Beleza, fomos nós, né? 7 dias pra chegar lá. Meu Deus. Dormindo no carro de qualquer jeito. Tinha dinheiro, mas tinha uma mixaria de dinheiro. Então, querendo economizar. Quando a gente chega lá, um absurdo, cara, cultura totalmente diferente, zoado o negócio. Tocava um forró, o cara com teclado lá, uma galera estranha, que não era o nosso meio, né? Não era... Meu Deus, a gente falou, ferrou, agora e agora, cara? Disfarçamos, ficamos naquela, conhecendo um pouquinho o ambiente, ficamos uns 2 dias ali no pátio, para ver realmente como que funcionava, se tinha bastante caminhão, se o posto era bom, para entender de verdade se valia a pena a gente mudar totalmente de vida 3.000 quilômetros longe de casa e arriscar aquele negócio, né? A gente chegou na conclusão que não valia a pena, não era pra gente aquilo lá. Pegamos, viramos o carro e Como que era? voltamos. Você lembra o nome do restaurante? Não lembro. Porque eu queria fazer um desafio aqui. Se você conhece alguém de Araripina. você conhece alguém dessa cidade, encaminha para ele esse podcast e me chama no Instagram, que vai ser muito engraçado a gente conversar sobre esse restaurante, ver como é que tá hoje, de repente me filma e manda para mim, que ia ser engraçado você relembrar, e eu acho que a gente consegue chegar nesse... É um desafio nosso aqui. Se conhece alguém de Pernambuco, encaminha para ele aí, pra gente ver como está esse restaurante hoje. Muito e aí? bem. Aí chegou lá, 3.000 quilômetros, não era o que vocês queriam. Ferrou. Eu falei, estamos ferrados, porque a gente tinha gastado uma grana que não era nada demais, mas apesar de a gente ir parando em todos, a gente tinha na mente, não, mas temos o último lá, que é a nossa última cartada. Se a gente não achar nada, tem aquele que vai dar certo. Chegou lá, não era nada como a gente esperava, não nada a ver com nós. Vamos voltar embora. Vamos voltar. Voltamos embora. A gente voltou meio acelerado, voltamos por outra rodovia, a gente subiu pelo meio aqui do Mato Grosso, São Paulo e tal, e descemos pelo litoral para ir conhecendo outros pontos também. A gente achava alguma coisa ou outra, mas a gente não tinha dinheiro suficiente, ou talvez o ponto não era tão bom como a gente achava que poderia ser bom, ou talvez não tinha nada. Então, a gente achou algumas coisas, mas nada assim que, nossa, crescemos o olho. Beleza, chegamos em casa. Isso era perto do Dia das Mães, é maio, né? Abril, maio, por aí. A gente já tava ferrado, e aí os nossos parentes de Jacarezinho, nossos parentes são em Cascavel, Capitão, a cidadezinha que a gente veio. Falou, vamos passar o feriado lá? Era feriado de Páscoa, talvez, uma coisa assim. Vamos passar o feriado lá, que aí a gente, sei lá, pelo menos encontra todo mundo, os parentes, a gente esfria a cabeça e depois nós volta e vamos ver o que a gente vai fazer. De Jacarezinho até Cascavel passa justamente por aqui, Londrina, Cambé. A gente parou a almoçar no Paizão. Puta, parou a almoçar. A gente parou a almoçar aleatoriamente, do nada. Tava 200 quilômetros longe da gente, Jacarezinho, Cambé, 200 quilômetros. A gente parou a almoçar e, olha, até hoje, a gente tá ali até hoje. A gente não seguiu a viagem, a gente ficou ali mesmo. A gente já conversou, viu que o ponto tava meio para baixo, tava ali com um freezer vazio, uma comidinha fraca, mas tinha estrutura, sabe? Quando você cresce o olho, você fala, meu Deus, mas como que esse elefante branco tá parado aqui? Tinha tudo... assim, um restaurante bem firmadinho, com mesa, uma cozinha grande, um negócio tudo... grande. Só não tinha gerência, né? Não tinha... Sabe quando você vê que o negócio tá meio parado, meio caído? A gente já parou ali mesmo, já tentamos falar com o dono, que o cara alugava, né? Era o dono do prédio, ele alugava o posto, alugava o restaurante. A gente já falou com o cara, e ali mesmo a gente ficou. Então, vocês nem foram no... A gente nem foi, porque a gente tava tão preocupado e tão ferrado sem dinheiro, que falou, mano, se a gente sair, vai que a gente sai, o cara muda de ideia e já muda as coisas. Então a gente ficou por ali mesmo. Já negociou com o cara, era alugado, o cara já tava saindo, inclusive, talvez é por isso que já tava meio fraco e tal, né? O cara já tava saindo. Sei que acabou o contrato, encerrou ali, a gente ficou 1 ou 2 dias na cidade. E já entramos e dali pra frente estamos ali até hoje. Foi 2013 e hoje é... Então já temos 12 anos. 12 anos de Paizão. E como é que foi o comecinho do Paizão? Começo é difícil, né, cara? Difícil porque a gente sabia a teoria, né? É igual você falou, a gente achava que aquele dinheiro que o cara pegava no caixa ia tudo pro bolso dele.
Mas quando você começa com o seu negócio, você percebe as dificuldades que ele não mostrava pra gente, né? A gente começou, foi assim, foi eu, meu pai, minha mãe e um casal de primo meu. Então a gente tava em 5. A gente pegou R$3.000 cada um, a gente foi no Atacadão, fez uma compra. Então a gente abriu o nosso restaurante com R$15.000. A gente comprou um monte de coca, um monte de arroz, um monte de feijão, e vamos abrir as portas. Então começou por quê? Porque a gente sabia fazer tudo. Minha mãe era na cozinha, então minha mãe começou na cozinha. Na churrasqueira começou eu e meu primo, então a gente era o churrasqueiro. Meu pai ficou no caixa. A Bruna, a gente contratou mais uma pessoa. A Bruna é minha prima, a gente contratou mais uma pessoa ou outra para ficar em atendimento de salão e tal. Então a gente conseguiu abrir as portas com o mínimo possível. Então isso foi uma grande dificuldade, mas também aprendizado. A gente aprendeu muito com isso e foi muito bom a gente ter passado essa fase em Jacarezinho, 3 anos dentro de restaurante, conhecendo esse meio, para quando a gente abrisse o nosso, fosse do jeito que for, né? Então a gente começou com muito pouco. Olha só, para quem tá vendo a gente aí, com R$15.000 iniciou um restaurante daquele tamanho. Reais. Cara e a coragem, R$15.000. Exatamente legal. isso. Muito bom. E como é que foi depois que começou, não esse começo que é muito difícil, mas depois, quando que foi a primeira vez que vocês pensaram em investir em marketing? Gabriel, falar pra você que do começo, ainda mais a gente que tem um público meio C ali B, as coisas aconteceram muito organicamente, cara. Até agradeço muito a Deus por isso ter acontecido, porque foi muito assim, a gente abriu as portas e a galera foi entrando. Por ser rodovia, por ser mais um público caminhoneiro, pessoal da estrada, a minha cabeça nunca foi voltada para marketing. Eu nunca pensei que eu precisava de marketing, porque a gente abriu as portas, a galera foi entrando, o que eu queria? Vender. Então, tudo bem que naquela época não era tão comum igual hoje, mas foi muito orgânico, as coisas foram acontecendo do jeito que aconteceram, porque a gente abriu, foram entrando salgar, a gente abre das 6 da manhã até meia-noite, então é o dia inteiro de operação, né? A gente revezava entre a gente, mas as coisas aconteceram, foram fluindo automaticamente, o pessoal parava no posto, abastecia, almoçava com a gente, parava a jantar, jantava, dormia ali, tomava um banho, já jantava com a gente, outro dia tomava café, então foi acontecendo muito simples, sem marketing nenhum. O nosso marketing era placa em rodovia, isso sim, era o que a gente fazia. A gente sofria muito, porque na época era pedagiada, e a gente sem dinheiro, óbvio, a gente ia lá e fincava plaquinha na beira da rodovia, e tipo assim, pedia pra Deus para o carrinho da DR não tirar as placas, né? Muitas vezes eu saía correndo atrás do carro, tentando recuperar minhas placas, porque a gente colocava, ele não pode, né, pedagiado. Então os caras vinham e tiravam, o nosso movimento ia lá para baixo. E a gente foi sempre lutando com essas plaquinhas da rodovia, era o nosso marketing. E o boca a boca do caminhoneiro, né? Mas nunca teve nada focado a Instagram ou a Facebook na época, a gente nunca pensou nisso. Entendi. Então vocês rezavam pro tiozinho do carro não passar, é isso? Rezava para não passar. Esse era o principal marketing ali, né? Foi. E me diz uma coisa, trazendo um pouco mais pros anos agora, mais atuais, né? Quando que você percebeu que deveria ter um Instagram, se posicionar melhor na internet? Quantos anos faz isso, mais ou menos? Gabriel, eu acho que é aquela história, né? A gente sempre fala que tem que começar, mas a gente nunca começa, cara. E isso sempre foi uma dificuldade para mim. Eu sempre travei muito nessa parte. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Eu comecei a perceber que todos os lugares, ou os meus amigos que tinham negócio, inclusive você, sempre foram posicionados no Instagram, sempre tinha um Insta legal para mostrar, tinham que mostrar do seu negócio. E o meu não tinha. Justamente por ter crescido organicamente, um público um pouco mais C ali, caminhoneiro, que para automaticamente, a gente não focou nisso. Então, conversando com esse meio, vendo o que o pessoal fazia, eu percebi que eu tava ficando muito para trás. Falei, mas não é possível isso, porque todo mundo tem um Instagram legal para mostrar. Eu muitas vezes até ficava receoso de mostrar o meu negócio, porque não era legal. Não tinha nada, tinha 2 ou 3 fotos lá, pouquinhos seguidores, então não me orgulhava mostrar o meu Instagram. Foi aí que, eu acho que foi aí que deu a virada. Eu entendi que eu precisava estar nesse meio. Precisava me comunicar com as pessoas, precisava mostrar o meu negócio e precisava divulgar realmente, né? Ter orgulho daquilo ali que eu estava fazendo. Por muitos anos você praticamente não tinha Instagram, ou tinha, mas não postava nada, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, eu acho. Vamos falar de 3 anos atrás, mais ou menos? Uns 3 anos atrás, praticamente você não tinha nada ali no Instagram, não né? Tinha, não tava posicionado. Acho que foi até com uma conversa sua, uma conversa nossa ali. O Gabriel me ajudou muito nessa minha fase, quando a gente se conheceu, ele me ajudou muito como empreendedor mesmo. Me deu vários insights, várias coisas que eu podia fazer.
E foi numa dessas conversas que a gente teve que foi justamente uma virada de chave, que foi a minha costela, que eu fazia lá dentro, né? A gente sempre foi restaurante, churrascaria, sempre trabalhou com churrasco, mas numa dessas conversas, a gente identificou que talvez precisava mostrar a costela que eu fazia lá dentro e colocar lá fora, né? Então sempre veio essa ideia, sempre veio isso de vamos fazer. E numa dessas conversas que eu tive com você, você comentou, falou, Charlinho, eu acho que você tem que colocar essa costela aqui fora, cara. O pessoal tem que ver essa costela acontecendo aqui. Foi a virada de chave em faturamento e foi a virada de chave de posicionamento, porque aí eu fui lá para fora, construí uma casinha para fazer a costela fogo de chão. Fazia carne assada lá dentro, mas o pessoal que passava por fora não viu o que estava acontecendo. E na minha cabeça estava tudo bem. E foi quando veio a virada de chave. Quando eu coloquei a costela para fora, meu faturamento praticamente dobrou do que eu já vendia. Nossa, olha só, olha essa informação, é muito importante, gente. Isso aqui agora, nosso objetivo é sempre falar de marketing, ajudar quem está ouvindo, tentar aplicar as coisas que ouve aqui. E isso é um insight que você tem que pegar. Eu lembro dessa conversa nossa, porque sempre teve costela, mas não só falava que tinha costela, e as pessoas compram pelo visual. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. E aí o Charles colocou a costela na frente, né? Fez fogo de chão de costela na frente. E só essa ação, se for pensar uma ação pequena, uma simples ação, dobrou o faturamento. É isso? É isso mesmo. É até estranho de falar, porque como que você consegue dobrar o faturamento? Não existe você dobrar o faturamento do dia para a noite. E com a gente, mais uma vez, abençoado e, claro, cercado de pessoas boas, né? A gente consegue, talvez, com um pequeno insight, uma coisinha, uma conversa, a gente consegue, talvez, mudar o seu negócio, pivotar ele de novo, né? O Charles nada mais fez do que a gente sempre fala muito de fazer coisas instagramáveis também, né? Em restaurante mais elitizado, os pratos são pensados muito nisso. Se você vai no Bussolê, os pratos, derrete o chocolate na mesa, tem o fondue, que é super bonito, a experiência do grana padano, que é na mesa, que faz ali o queijo. Então, é uma experiência visual. E tem alguns negócios que é mais difícil trazer essa experiência, mas o Charles conseguiu pegar isso, trazer uma experiência visual que fez dobrar o faturamento. Então, acho que isso realmente foi talvez te dê um ânimo a mais, né? Não te deu? Com toda certeza. É muito aquilo de você testar, né, cara? Testar. A gente começou testando e tava tudo bem. Se errasse, a gente tava testando e tem que mudar rápido. Eu acho que isso tem que estar muito na cabeça do cara que tá começando hoje, ou do cara que tem medo de talvez dar um passo diferente do que ele já tá fazendo. Testa, não deu certo, já troca, já muda e tá tudo bem. Você não pode continuar na mesma vertente que você tá errando ou talvez não crescendo. Quando você para de crescer, você tá morrendo. Isso é muito bom de deixar bem claro isso, porque de repente o cara acaba que não entende. Ele fala, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora? Por onde eu vou correr? Eu já não sei mais o que fazer. Mas não fica parado, né? Se você ficar, você vai morrer, não tem jeito. E eu lembro nessa fase, até a gente não falou, vamos falar um pouco aqui agora, que nessa fase você chegou em mim e falou assim, putz, cara, não sei, talvez eu vou voltar, vou para minha profissão, né? Que é totalmente diferente, tem muitas pessoas que nem imaginam. Fala um pouco do que você já fez, né? O que você começou, parou e começou, terminou. Bem lembrado, cara. Quando a gente veio de Jacarezinho, a gente veio de Jacarezinho pra cá, então a gente pegou esse restaurante, então a gente tava tocando, e eu sempre, desde moleque, eu sempre gostei de consertar as coisas, eu sempre fui muito, muito enxerido, assim, muito curioso. Então, veio essa minha paixão por elétrica, e eu fiz engenharia elétrica, né? Então eu sou engenheiro eletricista, me formei lá em 2018, mas aí, né, nesse meio, eu fiz o curso, né, cursando elétrica, e eu não sabia o que eu ia fazer agora. Eu não sabia se eu deixava meus pais, se eu largava o que a gente estava construindo, se eu ia para a área da elétrica. E essa foi talvez um divisor de águas, porque eu nunca abandonei o restaurante, fui criando paixão por aquilo, que quando a gente começou, eu nunca achei que ia me dar tão bem naquele meio, porque eu gosto de conversar, sou comunicativo, gosto de atender, então aquilo me identifiquei muito com aquilo. E falei, deixa pra lá, me formei em engenharia elétrica, sou engenheiro, mas nunca exerci essa área minha. Dei total foco pro restaurante. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não faria elétrica de jeito nenhum. Ia fazer uma DM, ia fazer algo mais focado para administrar o meu negócio, entender um pouco mais de marketing. Mas essa é uma passagem da minha vida interessante. Temos um engenheiro eletricista aí para quem precisar, então chama o Charles. Então, Charles, vou agora trazendo para os tempos atuais, né? Como que foi o divisor de águas em relação ao marketing do negócio? Que você considera assim
que foi um divisor de águas? Eu acho que o meu primeiro marketing foi essa costela ali fora. Porque quando eu trouxe para fora, que eu aumentei o faturamento, esse marketing foi visual. O cara passava ali, ele parava no posto abastecer, ele passava e via aquela costela assando ali. Ele não entendia, mas como assim costela fogo de chão? Eu nunca vi isso aqui. Você faz todo dia. No começo eu não fazia todo dia, justamente voltando àquela tecla. Testa. Se deu certo, você continua. Não deu certo, você abandona aquilo e faz outra coisa. Então a gente testou, começou com um dia na semana, né? Eu abro todos os dias. Depois a gente foi para 2 dias, 3 dias, até o ponto de... Hoje a gente faz todos os dias, né? Mas justamente isso, ir testando, e aprendendo, e vendo o que dá certo, e vendo o que não dá certo. Então o meu marketing estava ali, era visual. Falei, nossa, que tonto que eu fui, né? 10 anos fazendo isso, por que eu já não fiz isso antes, né? Mas é assim, a gente aprende com os erros. Numa viagem, aí, beleza, tava com, sei lá, um fogo de chão ali, o negócio rodando, bombando, já dando tudo certo. Mas outra vez eu volto a falar, a gente já tava estagnando de novo. Você para de crescer, você já entendeu? Opa, peraí, já liga um alerta ali, você precisa fazer alguma coisa. Uma viagem para São Paulo, a gente fez, inclusive a gente tava junto nessa viagem para São Paulo. Eu tive um insight, a gente conversando com o pessoal lá, eu tive um insight dessa roda gigante. Que tinha um menino lá no fundo, a gente tava numa palestra, um menino lá no fundo falou que ele tava fazendo uma roda gigante, ia colocar no negócio dele. Eu falei, olha, porque a vigilância já tava meio que embaçando comigo, porque eu fazia, sei lá, um fogo de chão na beira da estrada. Então, ele já tava meio que ali criando o caso, né? E eu precisava pivotar de novo. Então veio a ideia dessa roda gigante. O que eu fiz? Eu construí ali fora, hoje quem passa lá consegue ver, eu construí ali fora uma churrasqueira, onde eu coloco freezer, onde eu fiz cozinha, fiz tudo, e coloquei a roda gigante, que é outra coisa que ninguém tem. Quem de vocês já viu uma roda gigante de costela? Tipo, é muito difícil de ver. Então eu trouxe aqui o Paraná, coloquei aqui em Cambé hoje uma roda gigante. Então o pessoal vem de longe por causa da roda gigante. Eu tenho cliente da cidade que vem ao final de semana, e tem o cliente da estrada, que é o caminhoneiro, que passa ali, filma, manda no grupo de caminhoneiro no WhatsApp, manda no grupo de Facebook e acaba que divulga a roda gigante, que é outro ponto instagramável, né? Que a gente colocou ali, que é o meu marketing, mais uma vez, de olhar, marketing da comunicação ali visual, né? Então, olha só, conseguiu aprimorar algo que já estava bom. Já estava bom por estar vendo a costela, mas aí aprimorou, investiu mais, investimento relativamente alto, para ficar mais chamativo ainda, que é a roda gigante. E aí as pessoas chegam lá falando, o que é a roda gigante? Como é que é isso? É isso mesmo. O que é a roda gigante de costela? Como que é isso aí? Você coloca que horas? Como que acontece? Eu nunca vi isso aqui. Tiram foto e conversa com o churrasqueiro e tal. Acaba que chama bastante atenção, né? Legal. E, Charles, entrando um pouco agora em rede social, apesar de você não... naquela época ainda era bem fraca, faz uns 2 anos, talvez, que você entrou um pouco mais forte, você falou agora também precisa me posicionar em rede social. Como é que foi esse comecinho? Como tentou só você? Como é que foi esse comecinho? Isso mesmo. Então, depois de tudo isso pronto, montado, veio a dor do Instagram. A dor que eu já tinha lá atrás, mas agora com mais visibilidade no meu negócio, o pessoal falando que era um negócio bonito de se ver, vinha a dor maior ainda, porque eu não comunicava aquilo. Então, foi aí que eu contratei uma empresa de marketing, né? Contratei a primeira empresa para fazer o meu marketing ali. Na minha cabeça era uma dor que eu tinha, eu não entendia nada sobre marketing, não sabia de nada. Então eu falei, eu vou tirar essa dor das minhas costas, porque geralmente é assim, né? A gente precisa de um cozinheiro, a gente contrata um cozinheiro. Precisa de um churrasqueiro, contrata um churrasqueiro. Precisa colocar foto, precisa fazer vídeo, você contrata uma empresa de marketing. Uma agência de marketing. Uma agência de marketing. Mas é aí que você se engana, né? É aí que a gente se engana, porque vendas é marketing, não adianta. Se o empreendedor, se o empresário, se o pequeno, o cara que está começando, até o cara grande, se ele terceirizar 100%, ele está fadado à morte também. Porque marketing precisa partir da gente. O estratégico, toda a parte de comunicar, de tentar passar para o seu público quem você realmente é. Você solta na mão de agência e aí? Talvez eles não entendem o seu negócio, ou talvez você paga 3, 4 mil reais para uma agência, mas quantos clientes eles não têm? Então acaba que fica saturado até para eles dar conta de tudo isso. Então veio aquela agência engessada, aquelas artes quadradas, aquele copia e cola, aquelas fotos, sabe aquela coisa que não comunica comigo? Eu falei, meu Deus, mas e agora? A vida inteira eu não tive. Você não gastava nada. Daí quanto você pagava por mês com eles? 4 mil reais. Eu comecei a gastar 4 conto, achando que tinha tirado um peso das minhas costas. Falei, não, agora tá de boa, eu tenho uma agência de marketing. Eles estavam entregando uma porcaria de resultado. E eu falando, pronto, agora ferrou, porque eu tô gastando mais dinheiro, não entrega nada, o que eu faço? Entendi. Foi aí que eu chamei você e falei,
Charles, eu acho que você tem que conhecer esse método de marketing interno e tal, e a gente conversou. Como que foi esse começo, assim? Eu lembro que você ficou com medo, como todo mundo, né? Assim, porque é uma segurança você ter uma agência, né? Querendo ou não, e é a segurança de você ter um braço seu de marketing. Quando a gente tenta migrar para o marketing interno, que é o que a gente tem na mentoria lá, normalmente a pessoa já fica meio com frio na barriga, porque, nossa, mas é muito difícil, eu não sei nada. Como que foi essa transição aí, assim, quando você cogitou a ideia de não ter mais agência? Realmente, quando a gente conversou sobre isso, você falou que estava com esse trabalho, com a empresa de marketing interno, e eu falei, mas Gabriel, eu acabei de contratar uma agência, eu tô com uma agência que está fazendo tudo por mim, cara. Mas mal eu sabia que estava dando tudo errado aquilo, né? Eu tirei um fardo das minhas costas achando que estava resolvido, mas não. Aí vieram as nossas conversas, eu entrei na mentoria, né? Veio a entrada na mentoria e comecei a entender que realmente eu precisava do marketing comigo, do meu lado, andando junto comigo. Eu precisava de uma arte, é só mandar mensagem agora, já faz, tá pronto. A gente se reunia 2 ou 3 reuniões por mês, vim lá e fazer conteúdo 2 a 3 vezes por semana, porque o marketing é meu, tá do meu lado, ele entende a minha comunicação, ele entende a minha dor. Mas pera aí, deixa eu falar para o pessoal entender, Uhum. assim, mais claro como que é isso, né? O primeiro passo que a gente dá na mentoria é a pessoa, o empresário, contratar um estrategista de marketing, que é a pessoa que vai cuidar do marketing do restaurante ou do negócio que for. Esse estrategista não é uma pessoa que trabalha 40 horas por semana. A ideia é que seja uma pessoa que vá uma vez por semana para fazer isso que ele está falando. Então, só para quem está ouvindo entender, o primeiro passo que você deu foi tentar achar essa Sim. pessoa. Como que foi achar essa pessoa? Foi difícil ou não? Como é que Sim. foi? Então, aí veio o Gabriel entrando na minha mente, né? Tentando acabar com a agência de marketing, falando para mim sair daquilo que não prestava e me mostrando que realmente eu precisava de apenas um contato ali que fizesse esse conteúdo, né? De um estrategista de marketing, a gente coloca esse nome na mentoria, né? Então eu fui em busca da minha estrategista de marketing, que não era nada demais. Uma pessoa que saiba filmar, que consiga gravar um conteúdo, que faça um roteirinho ali para você. Uma pessoa jovem, uma pessoa que hoje em dia sabe mexer no celular. A gente acaba que muitas vezes não sabe editar, não sabe gravar certo. Então, nada demais, é só uma pessoa que se interessa e que tem a vontade de fazer esse conteúdo. Foi onde eu achei minha estrategista de marketing para fazer esse conteúdo com a gente, né? E aí, na época, quando você fechou com ela, por quanto você fechou por mês? Cara, foi R$600. É um negócio até... Porque eu vinha de R$4.000, uma agência toda engessada, para contratar alguém que estivesse ali caminhando comigo, que ela vai 2 vezes por semana, né? 2 vezes por mês, né? Ou por semana? Não, ela vai 2 vezes por semana fazer conteúdo, gravar 2 vezes vídeos. por semana ela vai? Nossa, ótimo. A gente faz 2 reuniões por mês, 2 reuniões por mês, para a gente entender o que vai fazer esse mês, quais são as estratégias, as técnicas, né? E pelo um preço muito barato, tipo, tudo bem que ela vai lá rapidinho, ela vai lá, fica meia hora e já grava um monte de vídeo, grava as coisas que vai soltar essa semana e tal, e tá tudo certo. Mas a diferença, sabe a diferença de você ter uma empresa que tá totalmente longe de você, fora do seu alcance, e alguém que tá do seu lado. E quando ela começou, e aí começou o trabalho, você sentiu melhor? Você achou melhor mesmo que a agência? O que você sentiu de diferença? Então, foi muito desmistificar mesmo, porque eu tinha muito medo, né? Eu já tinha tirado o peso das minhas costas de ter de criar conteúdo, de tudo. Falei, mas tá tudo com a agência, por que eu vou mexer nessa ferida que para mim já estava estancado, tava tudo bem, né? Mas não, eu só entendi quando ela começou, porque ali humanizou o Instagram, sabe? Acabou aquelas artes, aquelas fotos, aquelas imagens coladas, não comunicava nada do que eu queria passar, não entendia o meu público. Ali eu comecei a mostrar a minha cara, comecei a filmar meus colaboradores, filmar o buffet, filmar a roda, mostrar o que realmente a gente entregava, mas sabe, com aquela voz, narrando um vídeo, mostrando o que acontece ali nos bastidores, para a pessoa se identificar, olhar um restaurante e querer estar ali. Muitas vezes não é só uma foto de uma marmita bonita, mas talvez é o vídeo, é mostrar o bastidor, mostrar a cozinha sendo feita, mostrar a cozinheira, mostrar como é preparada essa marmita. Então não adianta, aquilo ali eu só percebi depois que eu estava dentro da mentoria. Enquanto eu estava fora, eu não tinha esse olhar clínico, eu achava que marketing eu podia terceirizar e estava tudo bem. Mas não, ali dentro eu consegui entender que não tem como a gente correr do marketing. O marketing tem que partir da gente, né? Exatamente. Vamos falar do nosso amigo Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto sempre falou muito isso, foco em marketing, vendas, né? Então não adianta. Não adianta terceirizar o marketing. A gente precisa entender um pouquinho, né? Precisa
tá por dentro, pensar no planejamento, pensar no que a gente vai comunicar. Tendo uma pessoa do seu lado como a sua estrategista ali te ajuda 1000%. Porque essa é uma dificuldade que a gente encontra. Tem mentorado meu que não contrata estrategista. Por causa de custo e tal. E aí acaba que fica difícil, porque a pessoa não tem tempo. Ela tem tempo de pensar um pouco em marketing. Isso todo mundo tem. Só que é difícil ela conseguir tempo para gravar, editar e pensar em roteiro. Então essa pessoa entra ali para suprir esse buraco que ajuda muito, né? E aí até chegou o dia que você começou a gravar também, é isso? Como é que foi? Pois é, eu gostei tanto das câmeras, da lente, que me deu até coragem de mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia. Tentar me comunicar de verdade com o meu público, né? Até com quem não é cliente do restaurante, mas para mostrar quem é o Charlinho lá por trás do balcão, o que que acontece, como que é meu dia a dia. Mas veio muito desse ânimo que me deu, desse gás de mostrar, e tava tudo bem mostrar o que acontece realmente lá dentro, né? E hoje, Charles, você grava até com frequência dentro do Paizão também, né? Assim, no Instagram do Paizão. Seria legal você ver uns vídeos, seus primeiros vídeos, que era engraçado, porque era nítido que você tá sem graça. E agora, com certeza, já tá totalmente mais fluido, né? Então, isso é outra coisa também. Os primeiros vídeos não vão ficar bom, pessoal. É normal isso aí. E aí, o que a gente tem que fazer é encarar. Então, o Charlinho foi lá, encarou, não ficou do jeito que tinha que ser mesmo. Eu até brinquei com ele, falei, nossa senhora, tá travado, hein, meu amigo? Grava esse vídeo para no futuro você ver e falar, olha como é que eu era antes. Mas é assim, é o processo da evolução. Então, se você tá ouvindo, tem um negócio e, tenho medo de gravar, grava, que no segundo vídeo vai ser melhor que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, e daqui a pouco você está no 10º, no 20º, entendeu? Então, você vai evoluindo com o tempo. O Charles, uma coisa que interessante também é que você falou um pouco que tá gravando também do lado mais pessoal, então fala um pouquinho do que você grava, fala seu Instagram pessoal aí também. Essa é a parte Charlinho de ser, né? Eu tô querendo mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia, justamente por achar engraçado, por os meus amigos sempre pediram para mim mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia, e geralmente eu faço isso em viagens, quando eu tô um pouquinho fora de casa, que a gente tá com a cabeça um pouquinho mais zen, sabe? Eu tento mostrar. Mas de uns dias pra cá eu comecei a mostrar em casa meu dia a dia e chega a ser engraçado, porque eu moro numa chácara, eu moro no sítio. E então eu vou lá, acordo cedo, já vou tratar as galinhas, tratar o cachorro e aquela correria lá em casa. Eu mostro eu indo pro restaurante, trabalhando, pagando boleto, a correria do restaurante, mostro indo pro mercado, mostro o meu dia a dia ali, né? Pra humanizar, justamente pra isso. Esses dias, é bem curioso até, tava no mercado, normal, uma pessoa normal no mercado, veio uma senhora falando, o Paizão aí. Eu falei, ué, Paizão? Falou, não, eu vejo seus vídeos, você não é do restaurante lá e tal, eu vi seu vídeo esses dias. E olha aí, eu tô há 12 anos em Cambé, nunca ninguém me reconheceu assim pelo restaurante, falar, o Charles, não, mas agora a gente começou a gravar conteúdos do restaurante, coloquei minha cara lá, humanizei o meu negócio e o pessoal já me conhece na cidade como o cara do restaurante. Então isso é muito legal, você passa empatia para as pessoas, né? Talvez elas sentem seguras em ir lá, em almoçar com você, em querer conhecer o cara que tá na telinha, que tá ali no celular dela. Quando ela chega, o cara tá lá no caixa, ou tá na mesa, tá atendendo, tá servindo uma coca para ela. Isso é bem legal. Dá muita diferença, as pessoas gostam de ser atendidas, elas sentem até mais importante, porque falam, nossa, ele é importante aqui, tá falando comigo, né? E eu queria dar um recado para vocês que estão vendo esse vídeo. O Charles falou várias coisas aqui sobre o que melhorou para ele, tendo marketing interno, economizou, era 4 mil uma agência, hoje gasta R$600 por mês com um estrategista de marketing. Tudo isso é uma metodologia que a gente tem dentro da minha mentoria, que é uma mentoria focada 100% em marketing interno. Então, nela, a gente tem encontros semanais, que a gente reúne todo mundo online. Toda semana eu trago algum conteúdo novo, focado em marketing, algumas semanas mais focada para o empreendedor ter essa visão mais estratégica, começar a gostar mais de marketing, algumas semanas mais técnicas, porque na mentoria o seu estrategista de marketing pode participar também, então é muito interessante que os dois participem. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre essa mentoria, se você quer aumentar suas vendas, se você quer economizar e ainda faturar mais sem depender de uma agência de marketing, tem esse QR Code na tela. Nesse QR Code tem um site que explica um pouquinho melhor sobre a mentoria. E no final tem uma aplicação que você faz ali, e aí você preenche a aplicação,
que vai cair no nosso sistema, a gente entra em contato com você e quem entrar por esse QR Code ou pelo site gabrieldavila.com.br, preencher essa aplicação, eu vou marcar uma reunião com você para entender o seu negócio, para ver se de fato a gente pode ajudar você, para você, se tiver interesse, entrar na mentoria. Então, o QR Code está na tela, ou é o site gabrieldavila.com.br, ou meu Instagram também, se você quiser ver mais conteúdos aí de marketing, @gabriel.davila. Voltando aqui, Charles, o que mais você acha, o que mais assim que você pode trazer de concreto para quem estiver ouvindo a gente, que depois que você entrou na mentoria te ajudou, mudou um pouco o seu mindset e trouxe resultados, assim? Cara, eu acho que é bem importante deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo, que tá começando ou que já tá nesse meio, é que o marketing, ele é muito democrático, sabe? Você com pouco dinheiro ou com zero dinheiro, você consegue estar no meio do marketing, você consegue estar mostrando o seu produto. Desde o tiozinho lá da venda, lá do seu bairro, que está lá no interior, começando agora, um negócio pequeno, ele consegue gravar um conteúdo, colocar na rede e todo mundo vai ver o produto que ele está vendendo. Então isso é muito importante. Antigamente a gente não conseguia fazer isso. Antigamente o horário de pico, que era bom de venda, tinha o almoço, tinha a parte da manhã, tinha a parte do final da tarde. Hoje, com o marketing, você vende praticamente 24 horas por dia. Porque o seu conteúdo está rodando, está entregando com pouquíssimo investimento. Para você impulsionar um conteúdo hoje, com R$50, você já impulsiona um conteúdo. Então, eu queria deixar isso muito, muito claro isso para você que está começando, que tá querendo caminhar por esse meio. Faça, comece. É melhor feito que perfeito. Então, você tem que estar ali dentro. Não adianta. Legal, muito bom. E, Charles, vamos falar um pouquinho de número também para entender. A gente já falou que você dobrou o faturamento naquela época, mas é a época mais de trás, depois aumentou mais. Mas o que você sentiu de número de crescimento nesse ano, mais ou menos, que a gente começou a mentoria no começo do ano, quantos % de aumento de faturamento aí no mês, no ano? O que você consegue trazer para a galera entender em números? Porque, fala isso primeiro, depois a gente fala de rede social. A gente vem crescendo em torno de 12% a 15%, porque é muito de mês a mês, tem meses que é bom, tem meses que é ruim, mas em torno de 12% a 15% a gente conseguiu crescer do ano passado para cá. Depois que a gente começou a colocar a cara no Instagram, começou a colocar a cara no Facebook. Facebook, inclusive, é muito bom para mim, porque como o meu público é mais caminhoneiro, um pessoal mais com uma escada no teto do carro, um prestador de serviço, ele ainda olha muito o Facebook, né? Então, a gente tem muito comentário, engajamento no Face, a família compartilha e tal, tem toda aquela história por trás, né? Então, acaba que isso é bom estar ali dentro para justamente o pessoal ver, né? Que legal. Então, temos aí 15% de aumento no faturamento, que é o que realmente importa. Mas eu queria também falar de números no Instagram, essas coisas. Não sei se você lembra, a gente não combinou nada exatamente, mas você lembra quanto dava de views, de repente, suas coisas no Instagram do Paizão? Quanto dá hoje? Como que é essa mudança, assim? Não dava nada. Antigamente, views, mesmo sem agência, piorou, mas mesmo com agência, dava em torno de 50 views, 100 views. Hoje, vídeo nosso normal, ali dá em torno de 5 mil, 6 mil views, 3 mil views. Quando impulsiona um pouquinho mais, aí estoura. Mas esse impulsionar que eu falo é colocar R$40 na plataforma ali. Mixaria. Você gastando, você consegue. A gente fez uma campanha agora de Dia da Mulher que explodiu. A gente ofereceu refeição grátis para a mulher para comemorar o dia dela, né? Então, aquele vídeo foi compartilhado centenas de vezes, centenas de comentários. Tipo, teve mais de 50 mil views. Um vídeo que a gente impulsionou com pouquíssima grana. Deu um monte de gente, foi um absurdo. Todo mundo ficou sabendo na cidade, todo mundo foi. Mulherada foi em peso. Foi um dos dias que a gente mais faturou no ano, mesmo sendo de graça para a mulher, mas veio o agregado, veio a bebida, veio o marido, veio o namorado e veio o posicionamento de marca, né? A gente mostrar que o Paizão tá ali para crescer, para estar ali caminhando junto com a mulher, tipo, mostrando o que a gente tem. A pessoa hoje foi e não gastou nada, mas semana que vem ela voltou com a família e gastou. Então, e essa campanha nasceu do quê? Da nossa estratégia de marketing. A gente sentou, entendeu que a gente precisava fazer uma campanha, fizemos a campanha e colocou rodar. Teve coisa que deram errado? Teve. Ano que vem a gente melhora. E não vai ser perfeito no começo. É assim mesmo. Por isso que é muito bom você ter alguém que te acompanhe. As nossas mentorias são boas por isso. Porque a gente está ali para trocar ideia. A gente cresce junto. Isso é muito importante. É uma dor que eu sempre tive. Porque eu não tinha ninguém para conversar de marketing. Não tinha ninguém para entender as minhas dores. Para opinar sobre o meu negócio. Para ver coisas que já fizeram, que deram certo, que deram errado. Como a gente tem muito cara de restaurante na mentoria,
eu consigo trocar ideia com todos, e entender o que eles fizeram que deu certo, o que não fizeram que deu errado. Então, é muito bom você ter um acompanhamento exclusivo com as pessoas do mesmo nicho seu, né? E a gente aprende com todo mundo que está ali, isso que é o bom. Por isso que esse encontro semanal é muito importante, para forçar mesmo esse contato, forçar essa troca de conhecimento. Não sou eu que sou dono da verdade, eu estou ali só para mediar mesmo, para incitar ideias e fazer provocações, né, positivas ali dentro. Então, acho que isso é uma das grandes coisas da mentoria. Fala um pouquinho só rápido também o seu Google, que era abandonado. E como é que tá? Era de quanto tá hoje? E, né, fala por que você teve essa ideia. Exatamente. O Google nosso, a gente nunca ligou, como a gente nunca ligou para rede social, a gente também nunca ligou para o Google. E eu só fui entender dentro da mentoria, que era uma plataforma muito boa, justamente por a gente ser em restaurante de estrada, né? O pessoal pesquisa um ponto para parar, um ponto para almoçar, tomar um café. E o nosso Google sempre foi muito deixado. E ali dentro da mentoria, a gente conversa muito sobre isso para fazer as coisas acontecerem. Então, é subir nota, veio o insight ali de dentro. Para quê? Hoje, o que a gente faz? A gente oferece um brinde para avaliação no Google, né, do nosso negócio. Então, a gente colocou folderzinho em cima da mesa, explicando, nos avalie e ganha um brinde no caixa. Então, hoje o cara vai lá, escaneia um QR Code, já direciona direto para a página do Google, né? Ele dá lá, coloca a avaliação dele, chega no caixa, retira o seu brinde, a gente dá um chocolatinho pro cara, uma lembrancinha, né? Mas explodiu de novo, tipo assim, começou a explodir as avaliações boas, porque o pessoal tá ali, ele engaja, ele comenta, ele vai lá, ele quer receber o brinde, e um pequeno insight, sabe? Uma coisinha assim, uma conversa que a gente teve que muda todo o seu negócio. E aí, gente, qual que é a ideia disso aí? Quando a pessoa não gosta de algo, ela vai lá e reclama. Mas quando ela gosta, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não vai avaliar positivamente. Então, essa estratégia que a gente tem ali na mentoria, que praticamente todo mundo faz já ali dentro, é estimular as pessoas a avaliarem. Então, é simplesmente isso. Fazer com que mais pessoas avaliem e sejam estimuladas a avaliar positivamente, não só os que são negativos. Tem avaliações negativas, infelizmente, é normal em todos os negócios, mas a gente tem que estimular os positivos, as pessoas que gostaram a avaliar positivo. O Charles, eu queria falar mais um negócio aqui para você, que eu já falei em mentoria e aí talvez quero falar para todo mundo que está ouvindo. Eu estava na China esse ano, agora, no começo do ano, e tem uma plataforma que está no Brasil que pouquíssimas pessoas utilizam. Só que mais de 60 milhões de pessoas únicas, né, usuários ativos únicos por mês, utilizam essa ferramenta, 60 milhões. Estamos falando de 1/3 da população brasileira. E essa ferramenta se chama Kawaii, que todo mundo já ouviu falar, já teve um dia, só que ela ainda é muito ativa na internet. Só que a gente esquece dela. O próprio pessoal da China, né, fui dentro da Kawaii na China, na sede da Kawaii, eles falam que o posicionamento deles é para um público mais C, D, B, C, D, mas mais focado em C. E aí a gente não utiliza essa ferramenta que tem 60 milhões de pessoas por mês vendo. Eu desafio você a começar a postar no Kawaii, porque se você mesmo disse, meu público é C, C+, B, o que você acha? Vamos encarar esse desafio e depois mostrar para a galera? Muito bem, acho que vale a pena sim. A gente já tinha conversado isso em mentorias, já está nos nossos planos, junto com a minha estrategista, já tivemos essa conversa para a gente começar a dedicar um pouquinho do nosso tempo lá dentro do Kawaii também, porque faz muito sentido com o meu público, né? Eu preciso estar lá dentro também. E hoje em dia, pessoal, é muito comum você só replicar o mesmo conteúdo que você fez no Instagram, ali, replica no Kawaii. Mesmo marcas grandes hoje, você vê marcas gigantescas no Brasil que estão postando o mesmo conteúdo no Reels, no TikTok. Então, não há nenhum problema, porque você tem que criar um conteúdo novo só para uma rede social, aí é um trabalho meio pesado. Só que aí você replicar um conteúdo é muito rápido. Então, fica essa dica para você que está vendo a gente, ouvindo a gente, e esse desafio para o Charles aí para aplicar no negócio. Charles, estamos indo para o final. Queria que você falasse aí suas palavras finais. E antes de falar as palavras finais, eu queria tentar trazer algum insight muito prático para as pessoas. Eu gosto muito que seja tudo muito prático. E aí, então, de todos esses meses que a gente tem trabalhado junto na mentoria, né, nessas conversas semanais lá, o que você poderia trazer para as pessoas que estão nos ouvindo? Algum insight assim que você falou, putz, cara, esse insight mudou meu negócio,
e não é algo tão complexo, porque a minha ideia é que as pessoas que estejam ouvindo escutem e tentem aplicar no negócio delas. Gabriel, foi um grande prazer estar aqui com você. É uma pena que passa muito rápido, né? Já tô vendo o reloginho vermelho lá na tela, então já tá na hora de encerrar. Mas, cara, eu acho que um insight valiosíssimo que mudou a minha trajetória foi contratar uma estrategista de marketing para caminhar junto comigo, para alinhar as ideias junto comigo, para mostrar o que está dando certo, o que está dando errado, mas ali do meu lado. Porque muitas vezes a empresa de marketing, ela te mostrava números, dados, coisas que eu nem sabia o que estava acontecendo, até entendia mais ou menos. Mas com a minha estrategista do meu lado, com um custo muito menor, é gostoso de você fazer marketing, gostoso de você estar por trás, você entender, querer saber um pouco mais, querer mostrar seu rosto. Então, eu acho que para quem ainda não tem, contrate um estrategista, não é nada demais, não é o bicho de 7 cabeças. É muito simples você alinhar suas ideias. Hoje o ChatGPT está aí para ajudar a gente, uma super ferramenta que a gente usa pouquíssimo. Se você colocar lá suas ideias, ele já te formula tudo o que você tem que fazer naquele mês, as datas, ele te ajuda muito. E você alinhado com um estrategista, que é o que a gente falou aqui, não precisa ser a melhor do mundo, não precisa ter a melhor câmera, só a força de vontade, um celular, coisa básica. Você consegue filmar, mostrar sua cara, se possível, humanizar o seu negócio e mostrar para todo mundo o que realmente você faz. Quem não é visto não é lembrado. Coloque isso na cabeça de vocês. É muito melhor você comprar uma marmita de quem você viu montando do que uma marmita que só tem uma imagem dela colada ali na frente. Exatamente. Muito obrigado, Charles. Para mim foi uma honra ter você aqui com a gente. Essa história inspiradora que começou lá de baixo, mais do que de baixo, porque veio lá do sítio de baixo ainda, né? Então, muito inspiradora. Muito obrigado por ter vindo. E aí o recado final que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se vocês, assim como o Charles, quer aumentar o faturamento, quer se posicionar melhor na rede social, quer sair de 100 views para 5 mil views nos stories, nos reels, quer melhorar de fato seu marketing, me chama agora no Instagram, gabriel.davila, ou no QR Code, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que aí tem um site, que vocês entrem lá, explica um pouquinho da metodologia da mentoria, e aí a gente conversa sem nenhum custo. Então é isso. Obrigado para vocês que estão nos acompanhando. Para nós é uma alegria estar transmitindo esse conteúdo para vocês. Valeu, Charlinho. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.